dia que morre o João Pedro, todo dia um direito negado. Cês falam que o racismo tá piorando, é que agora ele só tá sendo filmado. Olá, hip hop é o tema do nosso vídeo de hoje. 20 mil, é que a carne mais barata é a carne preta, que até confundem guarda-chuva com fuzil. E o rap bate nessa tecla umas décadas, e agora que cês estão pegando a visão. A cultura hip hop nasce na década de 1970 entre as comunidades latinas, jamaicanas, afro-americanas instaladas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Afrika Bambaataa foi responsável pela sistematização da cultura hip hop. Ele estabelece os 4 pilares, que depois passam a ser 5, da cultura hip hop: o DJ, o MC, o breakdance, com os b-boys e b-girls, e a pintura grafite, que nós tivemos a oportunidade de conversar no vídeo anterior. Participam do programa de hoje Djenane Vieira, que é musicista, professora de música, pesquisadora da cultura hip hop. Estará conosco também o DJ Branco. DJ Branco é comunicador, produtor cultural, ativista do movimento hip hop na Bahia e também produz o programa semanal Evolução Hip Hop, transmitido na Rádio Educadora da Bahia. Djenane Vieira, em sua dissertação de mestrado, nos diz que a cultura hip hop teve em Afrika Bambaataa um personagem muito importante. Ela nos diz que ele, além de ajudar a sistematizar o movimento, ele une a uma série de manifestações culturais ligadas ao movimento afro no continente americano, especialmente na cidade de Nova York, e baliza alguns pilares muito interessantes para o movimento, qual seja a paz, a união e a diversão como princípios norteadores do movimento hip hop. Desde que surgiu, hip hop, por sua força, ela se espalha por todo o mundo. Mas você pode estar se perguntando, e o termo hip hop, o que significa? Antes de tudo, eu acho que é interessante a gente entender o que é a negritude, como esse termo surgiu e a importância dele. Em Paris, na década de 1930, um grupo de teóricos, entre eles Léopold Senghor, do Senegal, Aimé Césaire, da Martinica, e Leon Damas, da Guiana, juntaram-se para buscar compreender quem eram esses negros que estavam chegando de diversas partes do mundo para estudar nas universidades dos colonizadores. Esses negros vinham de várias partes do mundo, de terras diferentes, costumes diferentes, porém, eles eram muito semelhantes fisicamente. E aí chegaram a uma notória consciência, a consciência negra. Bom, o termo hip hop surgiu quando o DJ Kool Herc, numa festa, sampleou 2 músicas bastante conhecidas na década de 1960, estavam nas paradas de sucesso. A primeira é um funk do James Brown e um rap da banda Sugar Hill Gang, o Rapper's Delight, que é considerado o primeiro rap gravado em estúdio. I said the hip hop, the hip it to the hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Que foi produzido inclusive por uma mulher, a Sylvia Robson. No momento em que o hip hop surgiu, a base concentrava-se nos disc jockeys, que criavam batidas rítmicas chamadas de loop. Posteriormente, essas batidas foram acompanhadas pelo rap, que em tradução literal quer dizer ritmo e poesia. A música rap originalmente ela surge nos anos 70 nos guetos dos Estados Unidos, né, quando o DJ Kool Herc, o DJ jamaicano, ele traz para o gueto dos Estados Unidos, né, para Nova York, o sistema de som, a cultura soul system da Jamaica, e apresenta para o DJ Grandmaster Flash e o DJ Afrika Bambaataa, que começam a organizar bailes blacks nas periferias, nos guetos pobres de Nova York. As festas lotadas, de repente no meio da festa eles param e começam a rimar em cima da batida, e aí denunciando a violência policial, denunciando a injustiça social, denunciando as violações de direitos daquelas comunidades, sempre com mensagem de empoderamento e também mensagem de protesto. Os bailes se espalham pelas comunidades
negras e pobres nos guetos. E o próprio público, os jovens participantes, começam a pegar o microfone também e brincar com aquilo e a rimar em cima da batida. Daí se surge a música rap, que significa ritmo e poesia. Aqui no Brasil a gente brinca até, né? A gente fala que é RAP, Revolução através das palavras. Então assim surge a música rap. A música rap com um discurso engajado, com um discurso politizado, denunciando as injustiças sociais, falando sobre as mazelas da população negra e falando também sobre sentimento, sobre amor, sobre paz, sobre conhecimento, sobre a importância de se empoderar. Junto com isso, surgiram formas diferentes de danças improvisadas, como o breakdance, o popping e o looking. A relação entre o grafite e a cultura rap music surgiu quando novas formas de pintura foram sendo idealizadas em áreas onde a prática dos outros 3 pilares do hip hop eram frequentes, como a forte sobreposição entre escritores de grafite e quem praticava os outros elementos. Genani nos fala do caráter híbrido que marcou o início do movimento hip hop. Nos bairros do Harlem, do Bronx principalmente, concentrava-se grande parte da população afro-americana, latina, jamaicana, de outras etnias também, e ali eles disputavam também território. Mesmo compartilhando os dissabores da segregação, havia tensões por disputas, né, de território, e essa disputa ela também se configurava através das gangues. E é interessante notar porque cada etnia trazia consigo sua bagagem cultural, e essa efervescência toda nesses bairros, né, era percebido nas roupas, na culinária, nas músicas que eram ouvidas, nas festas. Isso foi, inclusive, levado para as festas da cultura hip hop, principalmente a influência jamaicana do Sound Systems, né? Os jamaicanos levaram para os Estados Unidos essa cultura do Sound Systems, que a gente vê muito nos filmes, né? E foi determinante para como a dinâmica dessas festas aconteciam. Então, esse hibridismo cultural ele se deu ali por conta dessa mistura de influências culturais que essas diversas etnias desses bairros trouxeram para a cultura hip hop. No Brasil, é importante notar que a cultura hip hop, mais especificamente o movimento hip hop, ele tem uma relação muito próxima com as demandas das populações negras no país. Então nós perguntamos, como as ideias de identidade, fidelidade e solidariedade estão presentes no hip hop? Tempos depois, o próprio Aimé Césaire veio atribuir à negritude 3 palavras para poder defini-la. São elas: identidade, fidelidade e solidariedade. Identidade consiste em assumir plenamente e com orgulho a condição de ser negro, em dizer de cabeça erguida: eu sou negro. A fidelidade repousa numa ligação com a terra-mãe, cuja herança deve, custe o que custar, demandar prioridade. A solidariedade é o sentimento que nos liga secretamente a todos os irmãos negros do mundo, que nos leva a ajudá-los a preservar nossa identidade comum. Os bailes blacks foram importantíssimos como lugares de reafirmação da identidade negra, das estéticas negras e também como lugares de resistência política. Lembrando que na década de 1970 o Brasil ainda estava sob o regime da ditadura militar. Então, qualquer aglomeração de pessoas nas ruas eram reprimidas pela polícia, e se essas pessoas fossem negras, a repressão era maior. As casas dos DJs já não cabiam mais tanta gente, as ruas passaram a ser lugares perigosos, então as associações de moradores, os clubes comunitários passaram a abrir suas portas para receber esses jovens. A black music estava a pleno vapor nas gravadoras, na mídia. Os bailes foram importantes também como aquilombamento. Essa aglomeração de fato de pessoas negras reafirmavam o orgulho de ser negro e essa irmandade também
como já citamos anteriormente. É importante notar que canções tais como Deixa Isso Pra Lá, de Jair Rodrigues, em 1964, Melô do Tagarela, de 1979, de Arnoldo Rodrigues e Luiz Carlos Miele, Mandamentos Black, de 1977, e Melô do Mão Branca, de Gerson King e Pombo, anunciam as influências do hip hop na música brasileira, especialmente na cidade de São Paulo, berço do hip hop no Brasil. Como vocês analisam o desenvolvimento do movimento hip hop em São Paulo e na Bahia? Sem dúvida alguma, a importância que a cidade de São Paulo teve para o surgimento da cultura hip hop no Brasil é inegável. Eu considero como um marco histórico para a cultura brasileira o surgimento do hip hop, como ele encontrou eco, né? Deixou de ser uma cultura local estadunidense para ser uma cultura global, e como cultura afrodiaspórica ela encontra os mesmos anseios, as mesmas lutas dos jovens negros, as mesmas denúncias contra o sistema opressor, das mazelas sociais, das desigualdades sociais, do racismo institucional, do racismo estrutural, de como os jovens precisavam de fato se expressar, os jovens negros precisavam se expressar. A cultura hip hop é tão completa que ela traz em seus elementos, linguagens artísticas diversas. Eu acho que foi importantíssimo. A cultura hip hop e a música rap em Salvador tem um crescimento muito grande. Eu perco até as contas de quantos grupos de rap tem na cidade de Salvador, porque cada dia que passa vem crescendo, né? E a música rap de Salvador é muito diferenciada também, porque fala e carrega todos os elementos da cultura baiana. É uma mistura de rap com samba, uma mistura de rap com afoxé, uma mistura de rap com pagode, né? Chamam hoje de pagotrap, né? Com batidas afros, originárias de blocos afros, o som que vem do atabaque. E a cultura nordestina também ela é diferenciada por conta disso, a cultura rap, a música rap, que a música rap também é cultura, porque trazem esse elemento que eu já falei, a sua identidade, a sua raiz local. Rapadura tá aí, né? O rap Rapadura do Ceará, para não deixar a gente mentir, foi indicado agora recentemente ao Grêmio Latino, na mesma categoria que o Rap Emicida. Quem levou foi o Rap Emicida, parabéns, e a gente louva que um rapper brasileiro ganhou esse prêmio, mas a cultura hip hop, a música rap do Nordeste é diferenciada da música rap do Brasil inteiro. No final dos anos 1980, grupos da periferia de São Paulo começaram a se reunir na Galeria 24 de Maio e na Estação São Bento do metrô de São Paulo, onde o DJ Blau, padrinho do grupo Rota de Colisão, que nasce em 1990, torna-se um dos primeiros a defender o hip hop na Praça São Bento, lugar onde o movimento punk começava a surgir. Os primeiros a frequentarem o local foram os dançarinos de break dance, o principal tipo de dança do hip hop. O dançarino Nelson Triunfo é considerado um dos primeiros dançarinos de break dance no país. Dentre estes b-boys, muitos acabaram decidindo serem rappers, como são chamados os cantores de rap. Apelidados de tagarelas, tiveram que se mover para a Praça Roosevelt, em São Paulo, porque houve uma divisão de grupos para que cada um pudesse continuar difundindo um pilar da cultura hip hop em cada lugar. Pouco tempo depois, os rappers tornaram-se os principais representantes da música hip hop no Brasil. A música rap ela sempre prezou por identidade, até porque a qual cidade ela chegue, qual região do Brasil ou do mundo, ela dialoga com a cultura local e dialoga com o dialeto local. A exemplo, no Nordeste, na Bahia, a gente fala na música rap, oxe, oxente. Em São Paulo, fala é nós. Então, sempre valorizando a cultura local, a linguagem local, o dialeto local, valorizando a identidade de um povo, valorizando a cultura de um povo, valorizando a raiz de um povo. José Hilton Miranda, em um artigo publicado em 2005, apresenta-nos as diferenças entre cultura hip hop e movimento hip hop. A cultura está no movimento, mas nem sempre o movimento está na cultura. Na cultura se tem artistas,
No movimento se tem arte educadores. A cultura trabalha o lado profissional, o movimento trabalha o lado militante. A cultura é global, mundial. O movimento é local e regionalizado. A cultura é passível de se tornar moda. O movimento jamais. O objetivo da cultura, divulgar o hip hop. O objetivo do movimento, através do hip hop, transformar a realidade. A cultura é instrumento do movimento. O movimento é filho da cultura. Na cultura se tem 4 elementos: rap, breaking, grafite e DJ. No movimento se tem esses 4 e mais o 5º elemento, a militância. No movimento todos são militantes. Na cultura se vê atitude. No movimento se vê atitude e consciência. Na cultura, a batalha é entre os artistas. No movimento, a batalha é contra o sistema. A cultura mobiliza. O movimento articula. A cultura sem movimento é caolha. E o movimento sem cultura é aleijado. Obrigado por sua atenção e até o nosso próximo vídeo. O mercado racista, capitalista, eles entendeu que a cultura hip hop vende, que os artistas da cultura hip hop têm público, então existe um mercado consumidor para essa cultura, para essa música. A música rap hoje é a música mais tocada e mais ouvida no mundo. Tá aí as pesquisas oficiais que ninguém pode negar. Se for lá no Spotify, você vai procurar ver quem são os artistas mundialmente mais ouvidos. São artistas da música rap. Então a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Agora tem um bocado de gente aí se apropriando da música rap, dizendo que é rap, MC, não sei o que, e cantando blá blá blá, porque meu carrinho, porque eu tô com dinheiro, porque eu tenho mulher, porque eu tô na balada. Aqueles videoclipes tudo bonitão, um monte de playboy que se apropria, que está se apropriando da cultura preta, da cultura de periferia, que é a música rap, que surge como movimento de resistência para ganhar dinheiro. E não dá nenhum retorno para a periferia, não dá nenhum retorno para quem realmente carrega nas costas essa bandeira de luta, né? Essa cultura que é a cultura hip hop. É só para ganhar dinheiro. Não fazem isso só com a música rap, não. Fazem isso com a música afro, com a música reggae. Fizeram isso com rock. Gente, pera aí, playboyzada, para com isso que tá feio. Eu acho que tem que respeitar uma cultura de rua, uma cultura de resistência. Os verdadeiros vão ser reconhecidos como os verdadeiros. Os fake news, tá aí ganhando dinheiro por conta da internet, porque eles pagam para impulsionar, mas uma hora a casa cai,